A paz do Senhor, é uma honra poder estar aqui compartilhando contigo a palavra de Deus no devocional da família Fama. Vou iniciar hoje uma nova série de estudo bíblico de reflexões sobre lealdade e deslealdade, tendo em vista aí pelo menos dois bons motivos. O primeiro é que, à luz das Escrituras, é um tema altamente relevante. Realmente é uma bênção de Deus a ser cultivada com muita dedicação. As Escrituras estão repletas de casos de pessoas totalmente leais e outras tantas desleais, traiçoeiras. O segundo bom motivo é a ocorrência da lealdade e da deslealdade dentro das igrejas, e isso tem provocado um grande impacto e precisa ser trazido à tona. Me permita aqui fazer uma leitura um pouco longa, mas bem interessante. A partir desta história verídica que eu vou estar relatando para você nas Escrituras, vamos adentrar aqui em grandes aprendizados sobre a lealdade, uma bênção a ser cultivada. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 30, que diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele estava falando. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão, e após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite.
Esses fatos que aconteceram com Jesus e os seus discípulos é um excelente pano de fundo para nós refletirmos sobre lealdade, sobre companheirismo. E hoje eu vou iniciar mostrando para você 7 razões que demonstram a importância do estudo sobre lealdade como uma bênção a ser cultivada. A primeira razão é que a lealdade é a principal qualificação exigida por Deus. Uma pessoa inexperiente ou que desconheça esse assunto à luz das Escrituras costuma pensar que quanto mais dons naturais e sobrenaturais uma pessoa possuir, mais qualificada essa pessoa é. Pode até imaginar que uma pessoa amável por todos poderia ser um bom pastor ou um bom líder, e que uma boa oratória seja a principal característica de um excelente pregador. Mas o contexto bíblico ele aponta numa direção contrária. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, Paulo diz: requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. E em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Sendo que caridade é o amor cristão em ação, é o amor em prática. Fidelidade é sinônimo de lealdade, já que trata-se de comprometimento, de constância, de firmeza, de observação rigorosa dos princípios pré-estabelecidos. Infidelidade nada mais é do que deslealdade. Os 2 textos que eu acabei de citar para você, eles dizem que todos devem ser fiéis. O certo é que mesmo que alguém não seja tão amável, tão simpático ou tão talentoso, se essa pessoa for uma pessoa leal, uma pessoa fiel aos princípios bíblicos, fiel à vontade de Deus, ela provará com o tempo que ela é a melhor dádiva de Deus para a igreja e para as lideranças. A segunda razão para se refletir sobre a lealdade é a luta contra o 5º fator. No livro A Arte da Guerra, Sun Tzu ele diz que para se vencer uma guerra é necessária a observação de 4 fatores, de 4 pilares. O primeiro fator, o primeiro pilar é o fator doutrina. O comandante, juntamente com seus comandados, eles devem ter os mesmos objetivos e acreditarem em uma mesma sentença. O segundo fator, ou segundo pilar, é o pilar espaço, que diz que a pessoa tem que conhecer bem o local onde a guerra vai ser travada. O terceiro fator, ou o terceiro pilar, é o pilar da liderança capaz. Um comandante ele pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma guerra. O quarto pilar é o pilar do tempo. É preciso saber o momento certo de avançar, o momento certo de atacar o inimigo, como também o momento certo de recuar. No livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, diz que um general ele sitiou uma grande cidade com o objetivo de conquistá-la. A comunidade era muito forte e a cidade extremamente protegida por seus muros altos, portões reforçados. Pronto para o ataque, o general ele ouviu de um amigo: como o senhor pensa em suplantar as defesas deste lugar, já que ninguém até hoje foi capaz? O general respondeu: tenho um 5º fator. Eu tenho um 5º pilar para montar a minha estratégia. O amigo lhe disse: pensei que existissem apenas 4 fatores, 4 pilares para vencer uma guerra. O general disse: eu tenho um 5º fator. Tenho espiões, agentes, amigos e colaboradores já infiltrados dentro da cidade. São eles que abrirão os portões para que eu possa atacar e vencer a cidade. Veja um exemplo bíblico desse 5º fator, desse 5º pilar, citado por esse general no livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, Jesus ele disse aos seus discípulos: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. O inimigo infiltrado era um dos 12 apóstolos, que aqui Jesus chega a denominá-lo de o príncipe deste mundo. Judas, que havia sido escolhido por Jesus e nomeado tesoureiro de sua equipe em seu ministério terreno, mas naquela ocasião ele estava representando o diabo por estar liderando uma frente de rebelião contra o seu mestre, contra o seu líder, contra o representante direto de Deus na terra. O diabo ele é um especialista em destruir igrejas,
trabalhando aí com seus agentes infiltrados dentro das igrejas. Essa é a única maneira pela qual o inimigo ele consegue destruir ministérios poderosos e bem-sucedidos. Normalmente o inimigo ele não terá a chance de disparar aí os ataques mortais contra os cristãos do lado de fora da igreja. Por isso é que ele tenta e ele se esforça por trabalhar de maneira infiltrada. Se o trabalho da igreja for bem feito, observando as instruções bíblicas, o diabo ele terá poucas oportunidades de lutar contra a igreja do lado de fora. Em Provérbios, número 22, verso 10, Deus, por meio de Salomão, ele orienta: lança fora o escarnecedor, ou seja, o zombador, o traidor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Uma pessoa desleal, ela semeia contenda, ódio e murmuração no grupo ou na instituição em que ela estiver fazendo parte. Estes sentimentos desleais, eles são semelhantes à fumaça que enche a casa, sufoca as pessoas que estão dentro da casa. E a única maneira de se livrar dela é apagar o fogo e abrir as portas para a fumaça sair. Se o fogo não for apagado, se as portas não forem abertas para a fumaça sair, as pessoas, para não morrer, elas se sentirão obrigadas a sair da casa. A terceira razão para se refletir sobre lealdade como uma bênção a ser cultivada é para que o amor de Deus encha a igreja. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus diz: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Na primeira carta de João, ele chega a afirmar que quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida em si mesmo, diz o apóstolo João. E ele disse ainda que se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Tanto as pessoas que frequentam a igreja, quanto as pessoas que estão próximas da igreja, elas não são cegas, elas não são surdas. Elas podem ver e sentir a desunião e a discórdia quando elas existem dentro das igrejas ou entre as pessoas que frequentam uma igreja. Toda vez que a deslealdade ela for cultivada dentro de uma igreja, ou dentro de uma instituição, ou dentro da família, as pessoas elas vão ficar aterrorizadas, alertas e permanecerão distantes. A quarta razão para se refletir sobre lealdade é para possibilitar o crescimento pessoal e espiritual da equipe. O provérbio popular ele diz que uma andorinha sozinha ela não faz verão, e isso é muito certo. Uma pessoa sozinha, ela faz muito pouco. Para se progredir no ministério, expandir as atividades na igreja, como também nas demais áreas seculares, as pessoas elas precisam aprender a trabalhar em equipe. Para isso, a lealdade ela é indispensável. Em Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus declarou: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. A quinta razão para se refletir sobre a lealdade é para possibilitar o crescimento da igreja como a agência de bênção de Deus na terra. A lealdade ela possibilita que a igreja cresça sem comprometer aí a sua estrutura e sem foco de rebelião. Todo o sistema de um campo de trabalho, das atividades regulares de uma congregação, ou de uma instituição, de uma empresa, ou de uma família, só pode se manter se houver lealdade entre as pessoas que compõem essa instituição, seja instituição familiar, uma instituição social, seja a igreja. Sem lealdade, o campo, a congregação, a família, a empresa e a própria sociedade se desintegra, se transformando aí em grupos dissidentes e em pequenas igrejas, em pequenas instituições que nascem com base no princípio satânico da desobediência, do princípio satânico da rebelião. Geralmente isso ocorre sob a alegação de que Deus mandou a pessoa tomar aquela decisão de romper com as suas lideranças, e muitas vezes isso acontece por meio de brigas, e as pessoas elas rompem aí os seus relacionamentos, arrebanham um grupo de pessoas para o seu lado, abre uma nova frente de trabalho, abre uma nova frente de empresa, um outro procedimento, e isso de maneira independente. Sempre que eu vejo fatos dessa natureza, principalmente dentro das igrejas, eu fico me perguntando, com tantos lugares sem nenhuma igreja sequer, com tantos lugares que ainda existe trabalho de evangelização,
com tantos lugares que as pessoas estão orando para Deus mandar sequer uma igrejinha para lá, para elas poderem congregar, serem pastoreadas. Qual a razão de Deus orientar a pessoa a abrir uma nova igreja em um lugar ou em uma região que já está saturada de igreja, onde as pessoas já estão, na sua grande maioria, evangelizadas e que só vai gerar mais briga, mais disputa para tirar os crentes de igrejas já existentes e levá-las para as novas igrejas? Qual a razão? Qual o motivo? Por que Deus faria isso? Qual o benefício seria agregado ao reino de Deus? No meu modo de pensar, só existe um motivo: provar os que são fiéis e consolidá-los ainda mais nas igrejas em que eles já estão. Outro detalhe é que é inadmissível uma pessoa difamar a instituição na qual ele nasceu espiritualmente, cresceu e alcançou destaque, ou difamar a sua família, ou difamar a empresa na qual ele está trazendo o pão de cada dia para a sua casa. É inadmissível. A sexta razão para se refletir sobre lealdade é para se obter um ministério duradouro. Olhando para o ministério de Jesus, que foi apenas de 3 anos e meio, pode-se concluir que uma pessoa tem alguns anos apenas de ministério efetivo. A extensão e a influência do ministério de uma pessoa se devem à equipe leal que está à sua volta. O resultado da lealdade da equipe de Jesus é que hoje o cristianismo, o evangelho, ele está espalhado por todo o mundo. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu ao céu, mas a igreja, ela deu continuidade. Se a igreja deu sequência sem a presença física de Jesus, Deus poderá fazê-la continuar sem nós, sem você, se utilizando aí das novas gerações leais à sua vontade. Esse é o motivo pelo qual precisamos construir uma equipe de sucessores leais, pois a igreja ela não pode ser prejudicada por interesses pessoais imperfeitos e temporários. A sétima razão para se refletir sobre lealdade é para que a pessoa, o obreiro, ela possa colher a plena recompensa. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos em Lucas, capítulo 22, versículos 28 a 30. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentarei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Agora veja o que João viu na visão que lhe foi dada enquanto ele estava preso na ilha de Patmos. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Judas poderia ter tido seu nome inscrito em um dos 12 fundamentos do muro da Nova Jerusalém, que descerá do céu. Mas por seu ato de rebeldia, de infidelidade, o seu nome ele foi substituído pelo nome de Matias. Aqueles que permanecem leais nos tempos difíceis são diferentes dos que chegam ou dos que esperam para chegar quando tudo está bem. A lealdade ela é mais apreciada nos tempos difíceis. Nos momentos bons, todos parecem leais. Somente os leais e fiéis é que vão usufruir das bênçãos de Deus na eternidade. Veja o que Deus diz por meio do profeta Malaquias. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Jesus também ele disse aos seus apóstolos que, por eles serem leais à vontade de Deus, eles serão tratados de forma diferenciada de qualquer ministro famoso em qualquer lugar da face da terra. Deve-se ter grande apreço aos companheiros e às companheiras que permanecem leais ao longo da vida cristã, ao longo da vida da pessoa. São essas pessoas leais que acompanham, que contribuem para o crescimento e apoiam nos momentos mais críticos. À semelhança do que Jesus demonstrou com os apóstolos, os leais devem receber recompensa especial ainda nessa vida. Na sequência dessa série de estudos, eu vou refletir contigo sobre os estágios da deslealdade através aí de vários personagens bíblicos, alguns deles até então desconhecidos por muitas pessoas, mas que seus posicionamentos
eles provocaram um grande impacto negativo em suas épocas e ao longo da história da humanidade têm sido péssimos exemplos que muitos têm seguido. Que Deus continue abençoando a sua vida, lhe conceda a força necessária para permanecer fiel, permanecer leal aos princípios bíblicos e às lideranças que Deus tem instituído sobre a sua vida e sobre a sua família. Prossiga na paz do Senhor.